Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula remota daremos continuidade ao nosso tema das aulas anteriores, quando nós falamos de seleção de pessoas dentro de uma organização, na nossa disciplina de gerenciamento de equipes. Só que nós faremos hoje uma atividade um pouquinho diferente, nós vamos trabalhar com um mapa conceitual. Vocês tiveram que fazer a leitura já há alguns dias de um texto, de um artigo que falava sobre isso. Na última aula nós fizemos uma análise, nos encontramos no Google Meet e tiramos as nossas dúvidas. Também acrescentamos mais conhecimento ao estudo que nós fizemos. E hoje, então, nós vamos relembrar alguns conceitos com relação à seleção de pessoas dentro de uma organização, qual que é o objetivo dela, e vamos fazer uma análise de um mapa conceitual que nos mostra isso de uma forma um pouquinho diferente. Então, é sabido que a seleção de pessoas é um processo que busca entre um grupo de candidatos que já foram recrutados, aqueles que foram considerados mais aptos, mais adequados aos cargos existentes dentro de uma organização, e visando manter e aumentar a eficácia do desempenho e o desempenho pessoal, nós vamos fazer essa seleção dentro de uma organização para que o capital intelectual da empresa, da organização, possa se manter ou até mesmo melhorar, enriquecer, crescer dia a dia, que este é o objetivo hoje dentro das organizações. Vejamos. No mapa conceitual aqui apresentado, que foi adaptado, ele tem o setor de recursos humanos como o centro de tudo. E nós temos isso dividido em 5 pequenas áreas, que é a área da comunicação, a área do planejamento, a área da administração de pessoas, do desenvolvimento organizacional e também do ambiente organizacional. Nós já estudamos todos esses itens, nós sabemos que a comunicação é a habilidade de argumentação, a comunicação dos grupos, é a pessoa que sabe ouvir, o momento certo de se comunicar, de se pronunciar, de dar a sua opinião e de colaborar. No item do planejamento, ele está voltado para o desenvolvimento da capacidade do indivíduo de observação, também a administração que ele faz de tempo e de oportunidades que aparecem no dia a dia do seu trabalho. E com isso ele vai criando métodos de ações e avaliando tudo aquilo que ele produz no seu dia a dia dentro de uma organização. No item que se refere à administração das pessoas ou de pessoas, nós analisamos a questão de competências. Quais as competências que este indivíduo apresenta? Como que ele tem se desenvolvido? É uma pessoa que consegue administrar os seus conflitos? É uma pessoa que tem motivação? Como é o relacionamento desse indivíduo interpessoal dentro da organização? Então, na administração de pessoas, vocês devem fazer a observação pelo menos destes 4 itens na hora da seleção de pessoal. Com relação ao desenvolvimento organizacional, então, assim, como é o clima, tudo está organizado, tudo está sendo bem desenvolvido, existe um plano de carreiras que nós falamos também no nosso último encontro, quais são as oportunidades que a empresa oferece, o que essa pessoa vem buscar, o que é que vocês ofereceram ou vocês exigiram muito na seleção de pessoal, mas o que a empresa está oferecendo é pouco, ou a empresa ofereceu bastante, mas as pessoas que estão nesse processo de seleção não estão desenvolvendo habilidades suficientes para assumirem essa função. Então, observe bem o desenvolvimento organizacional, esses itens que compõem o desenvolvimento organizacional. Dentro da questão de ambiente organizacional, nós temos a pesquisa de campo, mapeamento de mercado e a eficácia no recrutamento da seleção. Então, qual é a sua área de trabalho? Que pessoas você atinge? Qual é o teu mercado? Como são esses profissionais que trabalham com você dentro desse gerenciamento de equipes? O que é que essas pessoas precisam ter? Quais são os recursos mínimos exigidos para que elas atendam então esta seleção de pessoas? Vejam bem, o que nós temos aqui nesse mapa conceitual, na verdade, é uma forma simplificada daquilo que nós vimos no artigo estudado na aula anterior. Nós temos
um centro que se chama Gestão de Recursos Humanos, divididos em 5 grandes palavras-chave e cada uma delas subdividida em itens menores. E aí eu pergunto a você, é possível selecionar alguém, é possível contratar alguém com um destes itens faltando, não tendo uma destas habilidades, assim dizendo? Faça uma leitura de tudo isso, pense bem, analise o seu local de trabalho, as pessoas que estão em seu entorno, isso tudo está contemplado dentro da empresa que você trabalha? Ou eu te pergunto, você conhece todos esses itens? Você já ouviu falar? Então aqui, né, de acordo com o autor que nós estudamos, são alguns dos itens. Nós estamos trabalhando por partes hoje na nossa aula remota. Nós temos 2 horas aulas e a intenção é fazer vocês pensarem um pouquinho mais sobre cada um destes itens e depois, então, na nossa aula logo mais pelo Google Meet, estarmos fazendo uma discussão bastante ampla sobre cada um destes itens e também uma autoavaliação de cada um de nós. Ora, temos pessoas que têm um excelente poder de comunicação, outros já conseguem manter relações interpessoais no trabalho sem problema algum. Já temos aqueles que conseguem, assim, manter um clima organizacional muito bom dentro da empresa. Então, em qual destes itens, por exemplo, você se encaixa? Você se enxerga em algum deles? Você se coloca em todos? Que bom, que ótimo! Então, pense assim, quando tiver que iniciar a seleção de pessoal dentro da sua organização, ok? No nosso sistema acadêmico, no nosso RA, já está disponível a nossa atividade remota. Então, como disse há pouco, no nosso sistema acadêmico, no RA, já está disponível a nossa atividade remota. Com base nessa leitura que nós fizemos sobre planejamento, recrutamento e seleção de pessoal na aula passada, com o auxílio desse mapa conceitual que está sintetizando também o nosso conteúdo, vocês farão um trabalho contrário agora. Nós faremos uma análise desse mapa conceitual, elencando alguns itens que o compõem e justificando o porquê dessa necessidade hoje no mercado de trabalho. Certo, pessoal? Logo mais nós nos encontramos na nossa aula pelo Google Meet, vamos discutir, vamos estudar, vamos tirar as nossas dúvidas e também isso vai facilitar vocês a realizarem as atividades remotas referente a este conteúdo, ou melhor, a este conteúdo que nós damos continuidade nesta semana, já iniciado em aulas anteriores. Ok, pessoal? Até mais e um abraço a todos!